Copa do Brasil. Um adversário acessível para o Cruzeiro e o restante aí, cada um com os seus problemas, né? Claro que até lá muita coisa vai acontecer, mas não reclamarei do sorteio, com todo respeito aos adversários, que isso aí a gente só vira meme, né? Que tem de meme aí já de sorteio essas coisas, mas gostei do sorteio. E vocês? Também, né, Samuca? Assim, entre você pensar entre os adversários ali, né? Não é que é fácil, mas vamos lá, como é que é? Tem menos história? Não, também não é a palavra. Seria um Vila Nova. É qualidade técnica, gente. Então, isso, cara, qualidade assim, técnica. é difícil a gente falar isso porque é futebol. Então, qualquer coisa que a gente fala hoje em dia fica parecendo que você está menosprezando, ou que você está sendo arrogante, ou que isso, ou que aquilo. Não, pô, mas tem times ali no pote com maior qualidade técnica e menor. E o Cruzeiro sempre dava azar nessas paradas, né, nos últimos tempos aí. Dessa vez, o Cruzeiro sabe com um adversário que tem menor qualidade técnica, né? E para o Cruzeiro estar aí arrebentando os grandes elencos do Brasil, né? Então, o torcedor fica confiante quando vai pegar um time com menos qualidade técnica. Eu concordo que vai ser um jogo muito parecido com o que foi contra o Vila Nova, em termos de qualidade mesmo, né? O CRB tem um time que tem as suas valências ali, ele vai tentar complicar o jogo, é claro, lembrando que a Copa do Brasil, com essas premiações aí, os caras eles vão dar a vida, não vai ser fácil, mas é um fantasma que o Cruzeiro tem que exorcizar, né? Eu tava naquele estádio 2020 lá, eu lembro que a luz acabou naquele dia, inclusive, naquele jogo de 2020, aquele 1-1. Eu acho que é um momento ideal para esse confronto acontecer. Vai vir depois de um descanso, né? Depois da parada dessa Copa do Mundo de Clubes. O Cruzeiro tem a oportunidade de botar o seu time, e aí, como não tem Sul-Americana, de dar uma rodagem maior para o principal e entrar todo mundo muito focado, entrar todo mundo muito disposto. Eu acho que é um bom adversário, tá? É um bom adversário e que o Cruzeiro vai ter que jogar bem para passar. Eu só espero que levem muito a sério, porque como o Rafa falou bem mesmo, não dá para você cantar vitória de antemão, mesmo o adversário sendo tecnicamente inferior a vários outros ali que poderiam ter saído, mas o Cruzeiro tem sim isso é uma análise de agora, né? O recorte, uma obrigação de passar. Obrigação é forte, mas de atuar melhor e de buscar essa classificação, né? Eu não Tem que ser tenho protagonista, né? Eu não tenho a menor dúvida de que o Cruzeiro vai ser sério com o CRB, assim como foi muito sério contra o Vila Nova de Goiás, né? Eu acho que o parâmetro é o mesmo, é um time bem arrumadinho, de inferioridade técnica, sim, e não é falta de respeito você fazer a escala de dificuldades de todos os times que tinham ali no sorteio. O CRB talvez tenha pensado o seguinte: olha, a gente tem que tentar escapar de confrontos contra Flamengo, Palmeiras, Flamengo, depois até quem sabe colocar do próprio Cruzeiro hoje, Cruzeiro, Red Bull Bragantino, Inter, né? Mas para ele, CRB acabou atravessando o caminho o Cruzeiro, e para o Cruzeiro ficou um confronto acessível com as suas possibilidades. Lembrando que eu acho que recentemente, né, o Cruzeiro, se pegasse algumas equipes, por exemplo, o Palmeiras e o Flamengo, a gente sabe, são duelos em que eu veria ali um leve favoritismo, sim, do Flamengo e do Palmeiras, menor do que, por exemplo, se não tivesse acontecido os jogos entre exatamente Cruzeiro e Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, onde o Cruzeiro mostrou que tem jogo, né? Que é possível encarar esses times da maneira que ele está hoje. A distância para o Cruzeiro contra o CRB existe, não lhe confere nenhuma garantia de que vai estar às quartas de final, mas eu acho que dentro das possibilidades de dificuldades, e a gente olhando alguns cruzamentos que aconteceram, inclusive nas oitavas, ficou sim interessante para o Cruzeiro, que é jogar sério, como eu tenho certeza que esse time é muito sério, basta ver a maneira que encarou os jogos contra o Vila, e temos boas possibilidades diante do CRB. É isso, eu também acho que a palavra é essa, o confronto é acessível, né? Quando a gente falava na live da manhã, inclusive, eu já falei, né? Eu tava esperando que a gente fosse enfrentar o Palmeiras, o Flamengo, que
que eu sempre tento preparar para o pior cenário. A hora que veio o CRB, eu falei, pô, tá bom, tá? Não é que a gente está classificado, não, tem que jogar, mas é um time de um nível parecido com o do Vila, né? E a gente enfrentou o Vila e ganhou muito bem, né? Os 2 jogos, passou aí sem sofrimento. Então, a minha expectativa é que daqui a quase 2 meses, né? O Cruzeiro esteja num estágio ainda melhor e consiga aí passar por esse adversário sem muito drama. Lembrando que a cada fase de Copa do Brasil é um belíssimo Pix, né? Que o clube recebe também. Então, acho que ficou de bom tamanho, até quando a gente vê alguns jogos grandes que vão ter, tipo Palmeiras e Corinthians e tudo mais. Acho que vai ser legal aí pra gente. Então, esse duelo contra o CRB para, né, tipo, já saímos da Sula, então a gente tem que tentar, gente, pegar, sei lá, pelo menos uma semifinal aí de Copa do Brasil, seria bom. Viu? Gente, olha isso. Olha isso. A Piquerrucha fazendo carne. Fofa tá demais, louco. né, cara? Olha isso. Que bom que a gente tem hoje uns jogadores assim mais que constroem essa relação com o torcedor, né? Porque você tem ali o Lucas Romero, que já tem a coisa de vários anos, o Gabigol com a comemoração, agora esse K do Caio Jorge. Tipo assim, isso é muito legal, né? O jogador faz em campo e chama torcida, seduz, né? Da melhor forma possível do termo, novos torcedores, cativa muita criança também. Tipo, eu acho isso muito legal, cara. Acho muito bom e faça o K imediatamente. Já virou marca registrada aí, 10 gols na temporada para o nosso centroavante.